Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, quadro do nosso canal que eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, toda quarta-feira no nosso canal do YouTube eu faço uma postagem escrita onde você pode me enviar as dúvidas ali pelos comentários. Então se inscreve no canal, clica lá no sininho para receber as notificações e receber essa postagem para você poder enviar ali pelos comentários. Ao mesmo tempo, se você segue a gente lá no Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço também toda quarta-feira uma postagem no Stories de um quadrinho de perguntas e respostas onde você pode me enviar a sua dúvida por ali, certo? Aí eu colho essas perguntas e respondo depois. Lembrando que todas as perguntas que eu estou respondendo, todas as dúvidas que eu estou respondendo, você pode encontrar na descrição do vídeo, tá? Se você estiver vendo em vídeo, você pode encontrar na descrição todas as dúvidas e com o timestamp ali do lado para você clicar ali e poder pular direto para a pergunta se você não quiser ver o vídeo inteiro, quiser ver só a resposta para aquela pergunta específica, tá certo? Depois lá na frente eu separo em pílulas, tá? Eu separo em pílulas, essas perguntas elas vão estar disponíveis aí no canal separadamente, mas isso vai ser demora um pouquinho, demora um mês mais ou menos, porque eu faço retroativo dos outros Falco Responde passados. Ao mesmo tempo, na segunda-feira você pode encontrar esse quadro aqui, esse vídeo, você pode encontrar em todas as plataformas de podcast, qualquer podcast que você preferir e tal, para você poder baixar, escutar, enfim. Você pode encontrar lá pelo nome Psicólogo Diego Falco ou FalcoCast, você encontra esse quadro também que eu posto toda segunda-feira. Então no sábado é no nosso canal do YouTube e segunda-feira é lá nos podcasts, tá certo? Então segue a gente nos podcasts, segue a gente lá no Instagram e também aqui se inscreve no canal do YouTube, certo? Então sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Boa noite. Como a TCC atua em caso de automutilação com ideação suicida em adolescentes? Bom, primeiramente a gente tem que trabalhar aí essa ideia da ideação suicida, né? O que é que está acontecendo? Porque seja em adolescente ou seja adulto, isso não importa muito. O porquê que o sujeito está com ideação suicida, né? Quais são as crenças dele, seja sobre sua capacidade de não conseguir, ou incapacidade, né? De não conseguir lidar com o que está acontecendo na vida, lidar do que está acontecendo com o mundo, ou de achar, ter uma visão muito negativa também do mundo, uma visão muito negativa do futuro. Então, trabalhar com os motivos que fazem o sujeito ter pensamentos, terem ideações suicidas, é uma coisa essencial que a gente trabalharia aí nesses casos. A ideia da automutilação, é possível que a automutilação seja uma resposta a esses pensamentos, né? Então, às vezes tem uma ideia de ser uma pessoa ruim, e aí então ele se fere para poder, eu mereço isso, ou porque a dor é muito terrível, né? A dor é muito terrível que aquele adolescente, aquela pessoa está sentindo, e aí ela precisa fazer uma dor física, né? Ter uma dor física para tentar amenizar a sua dor interna, né? Muitas pessoas fazem isso nesse sentido, como se é mais fácil sentir uma dor concreta, né, digamos assim, do que uma dor abstrata, né, que você é emocional. Então, muitas vezes é isso. Então, tem que tentar observar o porquê que o sujeito tem esse comportamento para trabalhar com os pensamentos dele em volta disso, tá? Então, vai trabalhar com os pensamentos em volta disso. Ao mesmo tempo que, se for nessa questão emocional, por exemplo, aí entra muito na ideia de você ensinar o sujeito a lidar melhor com as frustrações, lidar melhor com a sua emoção, né? Conseguir sentir aquela emoção e não tratar ela como uma coisa tão terrível assim. Então, conseguir uma regulação emocional, seja através de aceitação, de mindfulness, ou seja através de simplesmente uma respiração, um relaxamento, através do próprio, né, da questão cognitiva mesmo, de desafiar os pensamentos, de distração, enfim, pensar no que o sujeito pode fazer para conseguir lidar melhor com suas emoções. Ao mesmo tempo que a gente faz isso, o sujeito, porque assim, isso pode levar um tempo, né, até que isso esteja estabilizado. E nesse meio tempo o sujeito ainda vai estar lá, às vezes se machucando, se automutilando e tal. Então, para tentar evitar qualquer dano, qualquer problema mais sério, né, que ele pode causar fazendo isso, tendo essa mutilação e tal, uma coisa que a gente pode fazer é tentar substituir o seu comportamento. Então, se ele tem um comportamento, por exemplo, de se cortar é muito ruim, né? Porque ficam marcas às vezes permanentes
na pele, então é uma coisa que socialmente pode ser ruim para ele, até mesmo para ele, onde ele vai olhar e sofrer com isso, às vezes no futuro e no presente também, e risco de vida mesmo, né, de poder cortar uma coisa importante ali e se prejudicar mesmo na vida. Uma coisa que a gente pode fazer é tentar substituir isso. Então, substituir, por exemplo, com um elástico. Às vezes pegar um elástico e bater na pele, né, no braço, onde tipo, vai ficar uma marca, mas é uma marca que passa. É uma dor, só que é uma dor que não vai causar nenhum prejuízo significativo no sujeito. Por exemplo, pegar uma pedra de gelo, segurar a pedra de gelo muito forte, porque o gelo, querendo ou não, ele meio que queima, né? Se você fica muito tempo em contato com o gelo, ele queima a pele, então ele causa uma certa dor. Então segurar uma pedra de gelo muito forte, onde vai causar uma dor, vai causar um incômodo muito grande, mas não vai ter nenhum prejuízo muito significativo, não vai ficar uma marca eterna, não vai ter um risco de vida e nada nesse sentido. Então fazer essa substituição também, né, de um comportamento de automutilação para um outro comportamento onde ele possa expressar isso, só que sem uma consequência negativa, enquanto você faz o ensino aí da regulação emocional, o ensino também do combate aos pensamentos funcionais, pode ser muito válido, tá certo? Espero ter te ajudado com isso. Próxima pergunta: como a TCC trabalha a aceitação no paciente? Bom, inicialmente a gente sempre vai tentar trabalhar a aceitação através de questionamento, tá? Então fazendo questionamento socrático mesmo em torno dos pensamentos que o paciente tem. Um dos pensamentos, por exemplo, de que nada vai mudar, dos pensamentos que o mundo é um lugar ruim, os pensamentos de que as pessoas não se importam com ele, enfim. Todos os pensamentos que ele vai ter, a gente vai combater esses pensamentos e às vezes ele vai chegar em alguns pensamentos que são verdadeiros, né? Por exemplo, o mundo é um lugar difícil, as coisas não dão certo para todo mundo, as coisas podem dar errado. Essas coisas são verdade, né? As coisas podem dar errado na vida, a vida não o mundo não é um lugar tão fácil assim de as coisas darem certo, enfim, né? Existem pessoas ruins mesmo no mundo, né? Pessoas maléficas, né? Que querem o mal do outro, isso existe mesmo, né? E às vezes pensar sobre isso causa muito sofrimento no sujeito. Então, primeiramente, a gente tem que mostrar para ele que isso é verdade, esses pensamentos, alguns pensamentos que ele tem são verdadeiros, né? Então, através do questionamento, a gente chega nisso. E aí entra na parte da aceitação. Como a gente faz isso, né? Primeiramente, assim, poxa, isso é verdade, isso é imutável, não tenho o que fazer. Pensar sobre isso e ficar se remoendo sobre isso ajuda no quê? Que benefício você tem ficar com isso na cabeça, focando naquilo? Porque isso aparecer na cabeça, isso vai aparecer, mas ficar focando, dar força para esse pensamento ajuda no quê? Daí vai perceber, no caso, que não ajuda em nada, só causa sofrimento e tal. Então, o que talvez seja mais fácil focar? Isso é uma coisa imutável, não tenho o que eu fazer, ficar pensando sobre isso só me causa prejuízos, né? Não tem nenhum benefício com isso. Eu preciso mais focar em coisas que eu posso fazer, coisas que eu tenho controle sobre. Então, coisas que você tem controle sobre é muito mais produtivo, porque daí você consegue ter um retorno daquilo, ter um benefício daquilo e aí ter um resultado mais positivo na sua vida, certo? Então, a gente trabalha nessa parte do questionamento socrático mesmo do sujeito e desafiando esses pensamentos disfuncionais. Ao mesmo tempo, a gente pode trabalhar usando o mindfulness, né, que é uma forma a gente pode usar a meditação para atingir isso do mindfulness, que é aprender a aceitar a presença dos pensamentos, aprender a aceitar as nossas emoções, aprender a aceitar as coisas como elas são. Então é uma técnica, né, é uma estratégia que a gente pode utilizar, porque daí você aprendendo a aceitar a presença ali dos seus pensamentos disfuncionais, a presença dos seus pensamentos obsessivos, a presença das suas emoções, quando você consegue aprender a aceitar isso e não julgar isso de uma maneira tão negativa, utilizando ali o mindfulness, isso também passa para as outras coisas da vida e aí ajuda na aceitação no caso do paciente, tá certo? Então essas são as duas coisas que a gente faz que funcionam, né, muito bem na parte para parte da aceitação. A parte comportamental não acredito que entra muito, porque só se for para comprovar pro sujeito que aquilo não tem solução, né? Só se for nesse sentido. Mas também às vezes pode funcionar, né? Se o sujeito tá ali, tipo, não, eu acho que vai funcionar e tal, aí vai e
vê que não tem solução aquilo, né? Então aí ele precisa aprender a aceitar, né? E muitas vezes é isso, né? Às vezes ele precisa colocar em teste também para ver aquilo e ter uma certeza que não dá certo mesmo, e aquilo às vezes ajuda ele a aceitar que não dá certo, por exemplo. Tá? Então isso é uma maneira que a gente trabalha com aceitação. Próxima pergunta. Na verdade não é uma pergunta. Ficar em casa como sempre. A pessoa mandou isso porque quando eu mandei lá o quadrinho de perguntas, a pergunta que eu fiz foi tipo: dúvidas para esse sábado, né? Perguntas para esse sábado, no caso, que é quando eu respondo as dúvidas aqui nesse quadro, né? E a pessoa colocou ficar em casa como sempre, né? Enfim, se você vai ficar em casa como sempre, por que, né? Como sempre. Se é uma coisa positiva, se você considera bacana ficar em casa e tal, talvez você não escreveria isso, né? Ficar em casa como sempre. Então é uma coisa que talvez te incomode, você ficar em casa como sempre. E porque não faz nada diferente, né? Poxa, não, mas é porque meus amigos só fazem coisas que eu não gosto de fazer. Paciência, né? Faça coisas com seus amigos mesmo sem gostar pra tentar estimular, porque querendo ou não, alguma coisinha positiva ali você pode tirar disso. É só você ir com uma mentalidade um pouco mais propícia para isso, né? Para realmente conseguir absorver as coisas que você consegue ver ali naquela interação social. Ao mesmo tempo, você pode, seja isso, dos amigos fazerem coisas que você não gosta, ou às vezes você nem tem amigos, de buscar novas amizades, fazer novas experiências. Existem várias oportunidades, né? Se você está no colégio, vai buscar em alguma festa, nem que seja de bicão, né? Para conhecer as pessoas. Você vai... ou se você tiver um pouco mais velho, também você pode ir em festas para conhecer as pessoas. Ou você pode simplesmente online, você pode conhecer pessoas. Hoje tem essa facilidade de você conhecer pessoas online. Você pode ir em grupos, sei lá, se você é uma pessoa mais religiosa, ou até nem precisa ser religioso, mas vai em grupos nas comunidades religiosas aí, na igreja, né, em cultos, enfim, em coisas assim onde você pode, às vezes, conhecer pessoas, e às vezes pessoas interessantes, se for do que você gosta de fazer. Se você é uma pessoa que gosta, às vezes, dessas coisas de desenho animado, de anime, enfim, tem vários eventos, né, em várias cidades tem eventos relacionados a isso, anime, essas coisas. Você pode também aparecer lá, conhecer pessoas que tenham gostos parecidos com os seus e tudo mais. Então, se é uma coisa que te incomoda ficar em casa, como sempre, você pode buscar conhecer outras pessoas para você poder se socializar mais e tudo mais. Você pode ir no cinema também, tem várias coisas que você pode fazer fora de casa, tem várias coisas que você pode fazer para conhecer pessoas. Esporte também é uma coisa muito bacana que você pode utilizar para conhecer outras pessoas, tá certo? Mas se você gosta de ficar em casa, eu acho estranho, porque se você tivesse, se você gostasse de ficar em casa, talvez você não colocaria isso. Mas se você gosta de ficar em casa, como sempre, aí é o problema, né? Seu é uma coisa que, ok, tudo bem. Mas se é uma coisa que te incomoda, busque isso. A parte social pode ajudar bastante você sair de casa, você conhecer pessoas interessantes, você ter um futuro um pouco mais bacana também, porque querendo ou não, nós somos seres sociais e lá na frente você pode sentir a falta de alguém, a falta da presença de alguém na sua vida e tudo mais, certo? Próxima pergunta: como usar técnicas de TCC para desenvolver motivação para estudar? Bom, inicialmente, uma das coisas que a gente pode fazer para desenvolver a motivação para estudo é, como sempre, a gente vê as vantagens disso, né? Então, o que o sujeito vai ganhar se motivando, o que ele vai ganhar estudando, né? Quais os benefícios que ele vai ganhar estudando. E tentar destrinchar ao máximo isso, tá? Por exemplo, se eu estudar bastante, eu vou passar no vestibular. Tá, mas não precisa parar nisso, porque se você estudar bastante, você vai passar no vestibular. Se você passar no vestibular, você vai conseguir uma carreira. Se você conseguir uma carreira, você vai vai conseguir um emprego melhor. Se você conseguir um emprego melhor... Então, assim, ver todas as vantagens mesmo, destrinchando cada coisa, para você ter bastante coisa, assim, para você ver. E isso tentar te motivar para o futuro. Ao mesmo tempo, você pode pensar nas desvantagens de você não estudar, né? O que você está perdendo, né, nas coisas se você não estudar, né? O que está sendo de ruim na sua vida se você não estudar. E também pensar, eu acho que é sempre bom fazer uma reflexão na ideia que o tempo é uma coisa que não volta, né? O tempo ele passa cada segundo da nossa vida, ele já foi, já era, não vai ter retorno. E você do presente é o mesmo de você do futuro, né? Então, se você
do presente não faz alguma coisa hoje, você do futuro vai, digamos, colher as consequências disso, sejam consequências positivas ou consequências negativas. E aí você lá na frente pode, na verdade, estar arrependido de não ter feito algo agora que poderia te beneficiar lá depois. Principalmente que lá depois você vai estar com menos energia, você vai estar menos propenso a fazer as coisas, porque você vai estar mais velho, né? Vai estar mais ranzinza e tudo mais. Então, é uma coisa de tentar fazer essas reflexões, tentar ver as vantagens de fazer isso, as desvantagens de não fazer isso, tá? E simplesmente fazer, né? Simplesmente fazer. E aí tentar trabalhar com a ideia de diminuir as distrações, por exemplo, desligar a internet, deixar o celular longe, desligar o celular, né? Estar em um lugar tranquilo, silencioso. Então fazer essas coisas para diminuir as distrações que também podem atrapalhar bastante nos estudos, tá certo? Então isso é mais ou menos uma coisa que a gente pode fazer. Fora isso, entra uma coisa muito mais individual do sujeito, porquê ele não estuda, né? E dependendo do sujeito a gente vai ter que direcionando questionamentos específicos para ele, às vezes experimentos comportamentais específicos para aquele sujeito, certo? Próxima pergunta: por que você não faz um curso com os principais transtornos e não só de ansiedade? Bom, inicialmente é o meu objetivo, né, fazer vários cursos focando na terapia cognitivo-comportamental e vários transtornos, por aí vai. O problema é que a gente é uma equipe, né, muito pequena, né? Na verdade, não tem tanta... não é tão fácil isso, porque eu tenho atendimento no consultório, ao mesmo tempo que eu tenho atendimento no consultório, eu tenho montar toda a questão das postagens aí no Facebook, as postagens no Instagram e tal. Tenho que escrever todos os textos, todas as coisas aqui, dos vídeos e tudo mais. Então, postagem no Instagram, postagem no YouTube, vídeos que são 3 vídeos semanais, mais as edições dos vídeos. Então, assim, isso são só as coisas da rotina, né, do dia a dia. Junto com isso, tem toda a questão de escrever e-books e, né, fazer toda a questão de propaganda e tudo mais. Ao mesmo tempo, né, que isso de produzir um conteúdo, né, de um curso, produzir todo aquele conteúdo que envolve uma pesquisa muito mais extensa e tudo mais, para ter uma coisa muito mais bacana. Aí você faz todo isso e todo esse conteúdo, aí você grava todo esse conteúdo também, que é uma coisa que demora bastante, né? E aí depois você vai editar todo esse conteúdo, aí você vai postar esse conteúdo. Então, assim, é uma coisa que leva um tempo e a gente tem pouco tempo, tá certo? É o nosso objetivo, mas que nem eu lancei o curso de ansiedade foi ano passado, foi fim do ano passado. Então ainda a gente está num processo de recuperação, né, Eu tenho sim a ideia de lançar vários, às vezes workshops menores, tá certo? TCC para tal coisa, TCC para tal coisa, que sejam às vezes um workshop de 1 hora, 1h30, 2 horas, assim, uma coisa bem menor, pequena, ao mesmo tempo que eu tenho o objetivo também de lançar mais específicos, TCC para depressão, TCC para às vezes transtorno de personalidade, enfim, uma coisa mais extensa também, mas a gente precisa de tempo para isso, tá? Não é uma coisa, eu não sou não consigo ser uma máquina de produzir tanto conteúdo assim fora do que a gente já produz, porque é uma coisa que leva tempo, dá trabalho, mas eu gosto bastante, mas é uma coisa que leva um tempo. Mas fica tranquilo que a gente vai lançar com certeza, e quando a gente lançar você pode conferir. Você pode conferir aqui, né, acompanhando a gente aqui no Instagram, acompanhando a gente lá no YouTube, né, aqui no YouTube, no Instagram, enfim, em qualquer rede social. Você pode conferir todas as nossas novidades, que com certeza a gente vai ter bastante conteúdo, tá? Porque eu ainda sou novo, então dá para produzir bastante coisa. Só que tem que ter uma certa paciência por conta disso, né? É uma coisa que, como a gente é uma equipe pequena, fica um pouco mais difícil, e pela falta de tempo é um pouco mais corrido, mas pode ter certeza, nós estamos produzindo mais conteúdo, mas leva um tempo até esse conteúdo ficar disponível, né? Estar disponível para vocês. Como eu disse, o de ansiedade a gente lançou no fim do ano passado, né? Então não passou tanto tempo assim, tá certo? Mas obrigado pela sua vontade de novos conteúdos. Próxima pergunta: como a TCC trabalha com pessoas que têm dificuldade de falar a verdade, mitomania? Bom, inicialmente, né, a gente precisa conseguir identificar isso, né, que o sujeito ele realmente tem essa
tendência aí a mentir compulsivamente, né? Mentir para tentar se engrandecer e tudo mais, né? Então a gente precisa observar isso. Isso aí já não é uma coisa da terapia cognitiva, né? Primeiramente, aí precisa muito mais, é mais do feeling do psicólogo, de conseguir perceber isso, de notar às vezes algumas né, divergências aí, algumas coisas que não tá muito coerente aí, ele falar uma coisa agora, falar outra coisa depois. Então notar essas coisas. Depois que você percebeu isso, você realmente tá com dúvida disso, você vai questionando mesmo, com os próprios questionamentos socráticos, você vai questionando até o sujeito realmente te dar claramente aquilo, você ter a certeza de que aquilo é verdade, de que aquilo é mentira e por tudo mais que ele realmente faz isso, que ele tem esse comportamento. Aí é muito provável que esse sujeito ele vai tentar, ele não vai conseguir fazer o tratamento direito, né? Porque se ele tem essa tendência de mentir, é muito provável que ele vá fazer isso em muitas situações e aí ele não vai fazer o tratamento direito, então vai atrapalhar o tratamento dele. Então, se isso é uma coisa que vai atrapalhar o tratamento dele, você, como terapeuta, tem que falar isso pra ele. Então você pode simplesmente citar, poxa, mas você tinha falado isso antes e agora tá falando isso e tal, por quê? Né, você tá falando isso e tal. Então assim, tentar questionar até que ele, admita aquilo, né? E aí quando admitir, quando você tiver claramente aquilo de que o sujeito realmente está mentindo e tudo mais, é difícil, tá? Porque daí o sujeito pode tentar fugir, né, da terapia, mas se ele continuar ali, você pode tentar questionando isso mesmo, né? Poxa, mas por que você faz isso, né? Que benefício você acha que você tem fazendo isso? Ou o que você acha que você está evitando fazendo isso, né? Que você acha que você perde alguma coisa se você falar a verdade, se você simplesmente, né, agir da sua maneira e tal. Então isso é uma coisa que você pode falar. Por isso que você pode fazer, mas por isso que é importante também ter uma boa relação terapêutica, né, para que você consiga confrontar o paciente com essas falas dele, com essas mentiras, e ele não espane, né, não saia correndo daquilo. Ah, fui descoberto, né, e saia correndo daquilo ali da sessão. Então é uma coisa que precisa ter uma boa relação terapêutica, vá criando confiança e tal, e aí depois simplesmente confronte mesmo. A ideia é tipo, poxa, eu noto que você falou tal coisa, mas parece que não tem muito sentido. É isso mesmo que aconteceu, né? E sinceramente, né, eu como terapeuta, eu tento ser o mais sincero possível, né? Muitas vezes o cliente fala uma coisa que pra mim não parece muito assim, eu falo assim, tem certeza que é isso? Ou é uma coisa que você acha, né, e tal. Então eu não tenho muito medo de falar a verdade, de confrontar o paciente com essas coisas, tá certo? Então porque não é uma dificuldade, né, de falar a verdade, né? É uma compulsão para mentir, né? Eu não consigo, ai meu Deus, eu não consigo falar a verdade. É uma compulsão para mentir. Então, primeiramente isso. Depois, vamos supor que seja realmente o problema, a pessoa admitiu que é um problema e agora ela chega e fala assim, não, eu preciso aprender a falar a verdade e tal. É entrar claramente no benefício, né? O benefício, o que ela vai ter se ela começar a falar a verdade dela, o que ela vai ganhar se ela começar a falar a verdade, o que ela perde falando a mentira, tudo isso. Ao mesmo tempo de fazer experimentos comportamentais, de treinar ela falando a verdade. Aí ela vai estar lá, vai falar a verdade. Se ela é uma pessoa que faz isso por muito tempo, de mentir, vai ter, com certeza terá consequências negativas, tá? Isso então é uma coisa que você precisa se preparar, porque se a gente está falando de uma relação com uma pessoa fixa, uma pessoa que está há muito tempo na vida dela, se ela começar a falar a verdade para essa pessoa, se ela mentiu muito tempo e começar a falar algumas coisas verdade agora, a outra pessoa vai estranhar e vai confrontá-la, né? Então vai ter uma coisa negativa, mas é uma coisa que você precisa mostrar para ela, que vai piorar antes de melhorar. Então precisa fazer todo esse preparo e tudo mais, entendendo que é muito mais uma visão no longo prazo, que é positivo para ela, nos relacionamentos e tal, porque se a outra pessoa descobre de outra maneira, vai ser uma consequência muito pior e tudo mais. Então é fazer esse trabalho, entendendo que pode piorar. Se forem pessoas novas, né, conhecer pessoas novas, ela não mentir a idade, não ficar mentindo as coisas para pessoas que ela conheceu agora, você pode fazer esse treino também, dela realmente falar a verdade, aí ter as consequências disso, ver que não tem às vezes uma consequência tão negativa, ou se tiver uma consequência negativa, aprender a lidar com isso de uma maneira melhor, de uma maneira mais funcional,
e aí vai indo, né? Aí é um treino mesmo, é um treino de hábito aí, dessa habilidade, sei lá, de falar a verdade e conseguir lidar com as consequências reais disso, tá certo? Então eu espero ter respondido um pouco sobre isso. Então, primeiramente você precisa identificar isso, depois você precisa confrontar a pessoa a respeito disso, se ela estiver mentindo até mesmo na sessão. Precisa ter uma ótima relação terapêutica para isso, para você conseguir comprovar e poder estimular ela a mudar. Aí você vai fazer uma vantagem e desvantagem de continuar tendo esse comportamento, vantagem e desvantagem de mudar esse comportamento, e aí falar a real mesmo de que pode piorar um pouco as coisas para as pessoas já conhecidas, tá? Por isso tem que começar às vezes com mentiras, confessando coisas menores e tal, aí ela vai ter a consequência daquilo, vai vendo aquilo, então vai fazendo esse experimento comportamental que pode ajudar bastante, e aí no longo prazo ela vai aprendendo a lidar com as consequências da verdade e melhorar com isso, tá certo? Espero ter respondido. Então, a próxima pergunta agora: psicólogo TCC pode dar bronca no paciente quando não está vendo resultados do tratamento? Continuação da pergunta anterior sobre bronca do paciente. O paciente não está se esforçando, mas não o tanto... Não, o paciente está se esforçando, mas não o tanto que deveria. Bom, essa ideia de poder dar bronca no paciente quando não está vendo resultado, você pode dar bronca no paciente não quando não está vendo resultado, né? Você pode dar bronca quando realmente, quando você coloca depois, de ele às vezes não está se esforçando tanto. Mas a bronca não é uma bronca, né? Você pode muitas vezes, isso é uma coisa que às vezes eu costumo fazer, mandar o paciente tomar vergonha na cara, né? Que muitas vezes ele está trazendo algumas coisas assim que você fala, poxa, mas de novo você fez isso, né? Basicamente, isso é uma coisa que você já vem trabalhando há um certo tempo, mas de novo, mas você... mas o que você tinha... Você pensou que dessa vez seria diferente, né? Você pode simplesmente fazer o paciente fazer uma reflexão bem mais assim, direta mesmo assim para ele, para entender o que é que estava passando, o que aconteceu e tudo mais. Então, mandar tomar vergonha na cara para alguns comportamentos, algumas coisas assim, você pode fazer, principalmente quando ele tem comportamentos bem disfuncionais, que resultam em coisas bem ruins que vocês já conversaram, que vocês já discutiram, que ele já tinha proposto de fazer diferente, certo? Então você pode falar sobre isso de uma maneira um pouco mais firme. Mas tem que tomar cuidado com a bronca se a gente pensar nessa ideia de não está tendo resultado no tratamento. Porque se não está tendo o resultado é porque é um caso, às vezes, um pouco mais difícil, né? Então não é, digamos, culpa do paciente. Assim, ele tem responsabilidade daquilo, correto? Ele tem responsabilidade daquilo, só ele pode mudar, né? A gente não tem o poder de mudar as coisas para ele e tudo mais, é realmente responsabilidade dele mudar, então ele tem uma parcela de culpa nisso, mas não é culpa no sentido que eu falo assim, que poxa, foram anos da vida dele, ele desenvolvendo as suas crenças, anos da vida dele desenvolvendo as crenças sobre ele mesmo, sobre o futuro, sobre o mundo, e anos da vida dele, ele tendo às vezes algum comportamento bem disfuncional, que para ele foi, digamos, um comportamento de segurança que para ele é positivo, que para ele relaxa ele, que para ele é o que faz ele se sentir melhor e tudo mais. Então mudar isso não é fácil, isso não é fácil de mudar para ninguém, precisa de uma clareza muito grande de que aquilo é ruim mesmo para você e que você se beneficiaria se você tivesse um comportamento diferente. Então você precisa entender que às vezes tem que tomar e com cuidado, né? Então assim, se é um paciente bem, mas se você tem uma ótima relação terapêutica, uma coisa muito assim, não tem problema nenhum, dá umas bronquinhas ali, mandar tomar uma vergonha na cara, uma coisa assim, que isso até é uma coisa legal para ele tentar se manter ali nos eixos, digamos assim. Agora, se for um paciente muito novo e tal, não tem aquela relação terapêutica ainda bem sólida e tudo mais, pode ser um pouco complicado, principalmente nisso de não estar tendo resultado no paciente. E se você pensa assim também, o paciente está se esforçando, mas não o tanto que deveria, pelo menos ele está se esforçando, tá? Porque deveria por quê? Porque não deve, porque ele não está falando o que deveria, o que é dever, né? Porque deveria ser diferente. Às vezes o que ele está fazendo é o que ele pode fazer naquele momento, e às vezes com o tempo, às vezes ele vai demorar um pouco mais de tempo para aquilo, certo? Então você simplesmente pode dar uma certa bronquinha nele, tentar às vezes ficar um pouco mais em cima, né? Ficar um pouco mais em cima daquela mudança de comportamento, cobrar um pouco mais assim, né? Tipo, cobrar um pouco mais de, às vezes mandar, você pode fazer isso também, de às vezes mandar mensagens entre as sessões,
e aí, fez tal coisa, não sei o que, sabe? Tipo, pra tentar dar uns estímulos, assim, pro paciente tentar mudar aquele hábito dele, por aí vai. Então, assim, poder dar bronca no paciente, pode sim, tudo depende, infelizmente é isso, né? Depende muito, depende da sua relação terapêutica, depende do paciente e depende de como você dá essa bronca no paciente, entendendo sempre que ele tem aquilo há muito tempo, então não é uma coisa fácil de mudar. O simples fato dele estar em terapia e dele estar se esforçando nem que um pouco, já é uma coisa muito positiva, que mostra que alguma coisa ele quer, né? Nem que seja mudar, principalmente mudar às vezes, né? Ele realmente quer mudar. Então, analisando isso, você pode dar uma pequena bronca, pode tentar dar um empurrãozinho, mas tomando cuidado para sempre, de preferência, sempre demonstrar que alguma coisa que o paciente perceba que o comportamento dele é ruim, tá? Tipo, ele mesmo percebe isso mais através de questionamentos do que simplesmente você apontando o dedo e falando, você fez isso errado e tal. Então tem que tomar o cuidado com isso, tem que saber dosar muito bem isso, mas de vez em quando não tem problema e pode ser até interessante, tá certo? Em alguns casos. Próxima pergunta. Olá, por favor, fale sobre como fazer a faculdade deixar de se tornar um lugar aversivo. Bom, tudo depende do seu pensamento, né, que faz com que a faculdade seja um lugar aversivo, né? Qual é o seu medo? Né? O medo de estar exposto, o medo de sofrer alguma coisa, o medo de pessoas mesmo, né? Sei lá, uma ansiedade social, tem tudo, sei lá, você sofreu uma coisa, sei lá, um bullying na faculdade, aí você tem medo de sofrer de novo, enfim. Tem que entender primeiro qual é o seu medo aí, por que a faculdade é um lugar aversivo. Depois que você sabe isso, o motivo que a faculdade é um lugar aversivo para você, é trabalhar com seus pensamentos, tá certo? Então, é trabalhar justamente com esses pensamentos, de ver se são verdadeiros ou não, tá? Esses seus medos, tudo mais. E se forem verdade e tal, é aprender a confrontar isso, né? Então, aprender a entender que, vamos por cima uma parte de ansiedade social, entender que você precisa confrontar, que vai ser ruim mesmo, mas você precisa confrontar para melhorar. Se você evita, você piora, ou você mantém o problema, você piora. Se for na questão de, sofri bullying, sei lá, é aprender a ficar um pouco mais firme e tal, é aprender a responder para as pessoas. Não pode ser agressivo com os outros, né? Mas basicamente aprender a responder para as pessoas, né? Se portar diferente, se posicionar para os outros e exigir um pouquinho de respeito, né? Basicamente, exigir um pouco de respeito. Então, tudo depende, tá? Tudo depende do que está causando essa aversão. Qual o medo que o sujeito tem que está fazendo ele ter essa aversão à faculdade, esse medo de ir para a faculdade, esse problema, essa dificuldade de ir para a faculdade. A gente vai trabalhar com esses pensamentos e ter comportamentos, vai trabalhar também técnicas, habilidades que ele pode desenvolver para poder enfrentar esse medo, essa aversão dele. Aí conforme ele vai enfrentando e vai se sentindo melhor, porque ele vai tendo resultados mais positivos. Poxa, senti medo, fui na faculdade, senti medo, mas não tanto medo quanto eu achei que ia sentir, e ainda a aula foi legal. Então isso é uma coisa positiva, aí reforça isso. Olha, escreve mesmo, eu achei que ia ser de tal jeito, foi na verdade melhor do que eu esperava, e no fim das contas eu teve uma aula bacana, tal. Então você reforça isso, aí ele vai de novo, aí vai reforçando, entendendo que às vezes pode ter algumas recaídas, mas enfim, é basicamente isso. Aí reforçando com essas partes comportamentais, escrevendo, e aí vai melhorando essa aversão. Mas como eu disse, inicialmente tem que identificar o porquê, qual o medo, o que é que causa essa aversão no sujeito, certo? Próxima pergunta. A próxima pergunta, na verdade, é uma pergunta que na verdade eu já respondi na semana passada. Eu acho que a pessoa que enviou não viu que eu já respondi. Mas então, se você tiver interesse nessa dúvida, você pode buscar lá no vídeo da semana passada, no Falco Responde, se eu não me engano, no número 29. Você pode ver lá que eu já respondi essa pergunta, mas de qualquer jeito eu vou ler aqui só para você saber que pergunta eu estou falando. Fale sobre sentir nojo de si próprio. Sei que isso é comum após o abuso sexual, mas nesse caso, especificamente, foi depois de repetidos episódios de abuso psicológico, assédio moral, que resultou no sentimento de ser violado. Obrigado pelo seu trabalho. Então, já respondi essa pergunta
no vídeo passado. Se você tiver interesse de ver essa pergunta, você pode conferir lá, Falco Responde número 29, que você confere essa pergunta que eu respondi. Próxima pergunta. Também não é uma pergunta. Eu sou Anitta, vive em França e sofre com ansiedade. Gosto muito dos seus vídeos e estou aprendendo muito com você. Gratidão. Também, muito obrigado, né, pela sua mensagem. Também você já havia mandado uma mensagem no vídeo passado, da outra vez, e eu já respondi também isso. Mas novamente, muito obrigado. E bom saber que meus vídeos te ajudam de alguma maneira, tá certo? Não imaginaria que os vídeos, principalmente falando em português, poderiam te ajudar, mas se você sabe falar português, então provavelmente que bom que te ajuda. E espero que consiga ajudar outras pessoas também, né? Então, vamos à próxima pergunta. Como descobrir as causas que levam as crianças e adolescentes a cometerem o bullying? Como fazer para o bullying deixar de existir? E como retirar os impactos negativos do bullying ocasionados nas vítimas? Bom, como descobrir as causas que levam crianças e adolescentes a cometerem bullying? Normalmente, o que a gente observa tem muito a ver com a educação. Tem muito a ver com a educação e do que a criança e tal observa em casa. Tem muito a ver como os pais às vezes se tratam, ou como os pais tratam a criança, como os pais tratam pessoas do mundo, né? Se vê uma pessoa de uma etnia diferente que fica zoando, coisas nesse sentido. Então, isso tudo depende disso, tá? Então é uma coisa que a gente observa, que a parte realmente da educação, da criação dos filhos é uma coisa muito, muito relativa, muito importante, tá? É uma coisa muito importante no desenvolvimento aí de bullying, de pessoas que fazem o bullying, seja o bullying verbal e tal, ou de bullying de pessoas de bater, caçoar dessa maneira, bater, prejudicar, pior assim, o sujeito, né? A outra criança, ou outro adolescente. Então, a primeira coisa que a gente observa é isso, a criação do sujeito. Ao mesmo tempo, tanto crianças quanto adolescentes, eles tentam às vezes desafiar, né? Eles tentam, às vezes não, né? Eles estão sempre tentando desafiar os adultos, desafiar os pais e nessas coisas. E se os pais não colocam os limites necessários também, essa criança fica realmente sem limites, e aí ela acaba achando que ela é dona do pedaço, que ela é dona do mundo, que todo mundo serve a ela, enfim. Ela acha que ela precisa mais que os outros, tal, e às vezes ela pode cometer isso de se achar um pouco superior. Então, basicamente, né, se a gente pudesse resumir, é culpa dos pais, tá? É culpa dos pais, seja de não pôr limites ou de ter ali um ambiente muito ruim que propicia aquilo, né? Que demonstra para a criança que aquele comportamento é um comportamento considerado normal. Ao mesmo tempo, para a criança, pode ser ou uma coisa realmente dela se sentir superior que o outro, né? Ou dela sentir muita insegurança, tá? Ela sentir muita insegurança, muito medo e tal, e ela colocar isso, essa agressividade de alguma maneira, para tentar se sentir melhor. Então ela diminui o outro para tentar se sentir melhor. Então tudo vai depender um pouco de cada coisa. Por exemplo, uma criança que às vezes apanha muito do pai, o pai bate mesmo bastante, ela pode ser mais agressiva com outras crianças menores. Por quê? Porque ela precisa sentir isso. Então o pai faz isso com ela, ela precisa fazer com alguém também para sentir uma pessoa, né? Para ela ter, digamos, uma identidade, uma presença no mundo. Porque em casa ali, ela com o pai, ela não é nada. Ela não é nada. Então ela precisa ser isso de alguma maneira. Então é uma maneira da pessoa se expressar, de estar ali, né? De ser reconhecida como uma pessoa, como um ser, tá certo? Então isso é uma maneira da gente saber como a pessoa desenvolve bullying. Como descobrir isso é observação, tá? É observação. É questionando as crianças, questionando o adolescente, por que você fez isso, por que você acha isso certo, ou você acha isso certo, você acha que não é errado, por que não é errado, tá? Então é realmente questionando as crianças, questionando o adolescente para entender o porquê. Ao mesmo tempo de fazer uma análise aí, um acompanhamento com a família para saber se acontece alguma coisa estranha que você pode usar aí para justificar
o porquê as crianças estão cometendo bullying. Como fazer para o bullying deixar de existir? Isso nunca vai acontecer, tá? Se você está falando deixar de existir assim, deixar de existir no mundo o bullying, isso nunca vai acontecer, tá? Isso não existe, tá? Isso é impossível. Agora, vamos supor, se uma criança faz o bullying e você quer que ela não pare de fazer e tal, ou você tentar trabalhar ali na escola alguma coisa para tentar evitar o bullying ou diminuir o bullying e tal, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, a ideia da empatia. Empatia é meio que entender que todo mundo é igual, que todo mundo sofre, que todo mundo tem os mesmos problemas, que todo mundo tem sentimentos, que todo mundo pode amar, que todo mundo é uma pessoa com suas dificuldades e tal. E isso, querendo ou não, falta em muitos adultos, né? Às vezes a gente sempre acha que o outro, principalmente pessoas que às vezes têm uma visão política diferente, uma visão de ideia, né? Ideias diferentes, como se o outro fosse menos de alguma maneira. E a gente deseja às vezes o mal pro outro e tal, simplesmente baseado nisso. Então é uma coisa que não é só das crianças, né? Você vê que às vezes a gente fala muito dessa coisa do bullying e tal, mas a falta de empatia, que justamente é uma coisa que pode também gerar o bullying e deixar ele ali por mais tempo, os adultos fazem muito isso, né? Não é difícil você ver um adulto desejando mal por alguém que ele é contra, né? De alguma maneira, mas se falam mal de alguma pessoa que ele é a favor, ai que absurdo e tal. Mas, então assim, a gente é um meio hipócrita também nesse sentido. Então, para tentar diminuir o bullying de alguma maneira, trabalhando a empatia. E a gente tem que começar essa empatia começando com a gente, né? Então basicamente entendendo que existem pessoas diferentes no mundo, seja diferentes de aparência, seja diferentes de ideias. Existem essas pessoas diferentes. E isso não tem problema nenhum. Isso não faz a pessoa ser isso ou aquilo, não faz ela ser ruim, não faz ela ser boa, não faz nada. Só mostra uma pessoa com ideias diferentes, com comportamentos diferentes e tal. Aí, claro que a gente tem que aí demonstrar, saber o que é certo e errado no sentido de comportamentos, né? Então uma pessoa que rouba, uma pessoa que mata e tal, aí você claramente vai falar assim, tá, isso é errado, né? Aí não é simplesmente aceitar todo mundo, assim, não é bem assim. Mas a ideia da empatia, de entender que as pessoas sofrem também e tudo mais. Quando a gente humaniza os outros, a gente consegue, então, digamos, a gente sente menos vontade de tentar diminuir o outro, de tentar destruir o outro, a sua autoestima e por aí vai, certo? Então começa com a gente, começa com os adultos, né? Não ficar aí querendo destruir o outro lado porque pensa diferente, querendo destruir o outro porque tem uma cor de pele diferente. Isso para todos os lados, tá certo? Então é bem isso, basicamente isso, sabe? Não querer destruir os outros, né? Se você querer ficar destruindo os outros, você está alimentando uma coisa muito negativa no mundo, você está alimentando uma coisa negativa nos seus filhos, nas outras crianças e tudo mais. É entender que existem pessoas que pensam diferente, nem por isso eles são malvados, pessoas que às vezes querem o bem do mundo, só que de uma maneira diferente, que existem pessoas diferentes de aparência, que também não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada, quer dizer só uma pessoa que tem uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, ou simplesmente ela nasceu daquela maneira, né? E isso não diz nada, somos diferentes e ponto, né? Não existe o que é o normal e coisas nesse sentido, tá certo? Então, começando com nós adultos, trabalhando a empatia, trabalhando de respeitar o diferente de aparência e de ideias, novamente, sempre reitero, isso é muito importante, diferente de aparência e de ideias. Então, trabalhando essa empatia, a gente consegue passar isso para as crianças. Ao mesmo tempo de trabalhar isso também com as crianças, com os adolescentes, às vezes na escola, porque eu falo na escola, a gente tem que trabalhar em casa, mas na escola é interessante, por quê? Porque você já está ali com os amiguinhos, né? Então você já está ali com as outras crianças, então é até mais fácil de você fazer isso. Então, porque daí você já está ali com todas as crianças, e você pode treinar melhor isso, fica mais fácil de você treinar essa questão da empatia, de reconhecer o outro, de conseguir às vezes ter um afeto, né? Um abraço, coisas nesse sentido, tá certo? Então isso é uma coisa que a gente pode fazer para tentar diminuir. Como eu disse, deixar de existir, isso não vai existir porque nós somos
seres humanos e nós temos a tendência de, sei lá, de não gostar do diferente e tentar destruir o diferente. Tá? Isso não é uma coisa do brasileiro, né? Isso é uma coisa do mundo, do ser humano mesmo, mas a gente pode tentar mudar, pelo menos ao nosso redor. Você pode começar fazendo isso, respeitando o seu tio, o seu primo, enfim, pessoas que pensam diferente de você. Você pode começar respeitando o seu pai que pensa diferente de você. Você pode começar respeitando as pessoas que parecem diferente de você de qualquer maneira também, tá certo? Pessoas que reagem de maneira diferente ao mundo, né? Pessoas, por exemplo, que têm às vezes transtornos mentais, né? Pessoas que são depressivas, que são ansiosas. Não é só porque elas reagem diferente às situações do mundo que você precisa achar que é absurdo a pessoa assim e tal, certo? Então a empatia é um jeito para isso, para a gente conseguir melhorar isso. E como retirar os impactos negativos do bullying, né, nas vítimas, é entender que já passou, tá certo? É uma coisa, eu sei que é difícil porque muitas vítimas de qualquer coisa, né, vítimas de qualquer coisa, tem a tendência de querer ficar sofrendo com isso, né, de ficar, ai meu Deus, eu sofri isso, minha história é terrível por conta disso, tal. Ok, pode ser, mas já foi, né, já passou. Eu já até falei disso um tempo atrás, né, teve um vídeo que eu falei isso, que eu tava vendo uma vez uma série e falava assim, a personagem falava assim, né, ela sofria porque as pessoas chamavam ela era mestiça e as pessoas chamavam ela de japonesa, enfim, coisas assim. Aí ela sofria por conta disso, porque na história dela, ela e o pai sofreram perseguição, não sei o que e tal, e várias pessoas morreram naquele momento, enfim, uma coisa nesse sentido. E aí ela falava assim, porque me perguntam se está tudo bem, mas não está tudo bem, porque isso aconteceu e tal. E eu me perguntava, né, quando eu estava vendo aquela cena assim, eu me perguntava, mas está tudo bem? Por que está tudo bem? Porque já foi, já passou, né? Ela tá viva. Então, uma coisa que a gente precisa primeiramente sempre fazer, independente do que você sofreu na sua vida, da sua história e tudo mais, já passou. Não precisa ficar preso naquilo. Então, se você sofreu bullying de qualquer maneira, se você sofreu de qualquer coisa aí na sua vida, né, de outra pessoa não te aceitar ou de te julgar muito, de fazer um terrorismo ali, seja mental ou físico, né, com você, entenda que já passou. Você não precisa deixar que isso, digamos, defina a sua vida, né? Então essa é a primeira coisa para tentar retirar os impactos negativos, porque um dos impactos negativos causados pelo bullying é justamente o ressentimento. Se você ficar com aquilo na cabeça, se você ficar ali, porque eu sofri isso, porque não sei o que, isso é o pior, a coisa mais negativa que tem de sofrer qualquer trauma, de sofrer qualquer abuso, de sofrer qualquer coisa. Agora, você aceitar que passou, que já foi, isso é a primeira coisa, isso já alivia muito. Então, aprender a aceitar essas coisas já é muito importante. Depois é aprender comportamentos para que isso não aconteça novamente. Então, se a pessoa faz bullying com você ou fez, sei lá, aprender a se comportar, a se portar e de impor respeito mesmo nos outros, né? De impedir que o outro, não literalmente, né? Mas aprender a dar um soco na cara da pessoa que fazer alguma coisa pra você. Não literalmente, como eu disse, mas basicamente aprender a se respeitar aí e de colocar e de impor esse respeito, falando, olha, não, você não vai fazer isso comigo. Nem que você precise virar as costas e sair, tá certo? Nem que você precisa fazer isso. Mas é aprender comportamentos diferentes para evitar isso. Então é aprender a aceitar, é aprender a se portar daquela maneira para tentar evitar aquilo. Existem muitas técnicas também de algumas outras terapias onde a pessoa pode aprender essa maneira de lidar com essas coisas. Às vezes aí faz lá uma coisa mental de voltar lá no passado que ela sofreu aquilo e de se imaginar colocando isso, de agindo diferente. Isso às vezes ajuda ela também a se sentir melhor, tá certo? Então é basicamente isso, tá? É mudando aqui agora, porque você não vai mudar o passado. Você não vai mudar o passado. Ressentimento só te causa mal. Então aceite que já foi, aceite que passou
entenda a realidade e mude o presente, mude daqui para frente. Veja lá os resultados positivos da sua mudança, de você fazer coisas positivas e tudo mais. Veja os feedbacks positivos das pessoas que você convive, né, tudo mais, e escreva, né, sobre isso. Por isso uma terapia ajuda bastante a trabalhar justamente esses pensamentos sobre você mesmo, que às vezes foram intensificados para um lado negativo depois de um evento traumático ou de um bullying e por aí vai, tá certo? Então, acho que é basicamente isso. Espero ter respondido isso, claro, para vocês. Qualquer coisa você manda de novo. E a última pergunta de hoje. Olá, você poderia falar sobre comportamentos substitutivos para a ação de se agredir para expulsar pensamentos ruins? Bom, como eu até falei na pergunta, acho que se não me engano, na primeira pergunta sobre automutilação, esses comportamentos, né, de se agredir entra muito nisso também, né, na ideia de expulsar pensamentos ruins. Inicialmente a gente pode simplesmente substituir esses comportamentos para comportamentos que não causam tanto dano, mas o que a gente mais precisa fazer mesmo, que a gente vai precisar fazer, é trabalhar com a ideia do que a pessoa pensa sobre esses pensamentos ruins, porque sentir vontade de expulsar os comportamentos, os pensamentos ruins, é uma coisa muito comum em pensamentos obsessivos, né? Você tem um pensamento obsessivo e aí você quer tirar, não aguento ficar com esse pensamento e tal. Aí você quer tirar aquele pensamento da sua cabeça, aí você tenta expulsar ele e aí, às vezes pode até desenvolver um TOC, né, que é transtorno obsessivo compulsivo. Ter um comportamento para tentar amenizar esse pensamento, para você parar de sofrer. Aí você para de sofrer inicialmente, porque você tem aquele comportamento, mas aquele pensamento volta, aí você mantém aquilo e você desenvolve o transtorno do TOC. Então, o que a gente precisa fazer também é aprender que pensamentos ruins todo mundo tem. Pensamentos intrusivos, pensamentos obsessivos fazem parte da nossa vida. E por pior que sejam esses pensamentos, eles não precisam controlar o seu comportamento, tá? A gente precisa aprender ou a responder esses pensamentos de uma maneira mais funcional. Então é meio que tentar conversar com eles, tipo, vamos por imaginou pulando a janela. Mas nada a ver, ou, né? Não quero pular da janela, não tem sentido nenhum e tal. Ponto, acabou, virou a página e seguiu em frente com a vida. Então aprender às vezes a responder esses pensamentos ruins que podem aparecer, os pensamentos disfuncionais, os pensamentos obsessivos, ou você pode aprender a aceitar que eles estão ali. Aceitar que eles estão ali, que eles não têm nenhum controle sobre você. Tá? Você que determina o que você faz depois de ter esses pensamentos. Certo? Então, se você se agride para tentar expulsar ele, não é culpa dos pensamentos, é culpa sua. É você que não está aprendendo a lidar com esses pensamentos. Como lidar com esses pensamentos? Novamente, respondendo de uma maneira mais funcional para eles, mais realista para eles, ou aprendendo a aceitá-los, aceitar a presença deles. Aceitar, nossa, pensei isso, que besteira. Ponto, virou a página, seguiu em frente com a tua vida. Simplesmente assim. É difícil fazer isso? É difícil fazer isso, não é fácil fazer isso. Porque são pensamentos que causam realmente muito sofrimento. Mas você não precisa ter esse comportamento. E se você tem esse comportamento, você mantém o pensamento. Você dá mais força para o pensamento. Você se alivia inicialmente, você alivia ali a sua obsessão e tal. Inicialmente, tive esse pensamento, fiz isso, me senti melhor. Sente melhor, claro, mas ele vai voltar. Ele vai voltar e você pode se manter nesse problema. Podem começar a aparecer outros pensamentos ruins, outros pensamentos obsessivos, você começar a ter outros comportamentos para tentar expulsar esses pensamentos ou amenizar esses pensamentos. E aí, como eu disse, você desenvolve o transtorno de toque, vai piorando cada vez mais, porque você vai tendo outros toques com outras coisas e tudo mais. Agora, você evita ter esse comportamento e você simplesmente aprende a aceitar esse pensamento e tal, ele com o tempo ele vai ficando mais fraco. Não quer dizer que ele vai parar de aparecer, mas você vai, digamos, dar tão menos importância para ele, que quando ele aparecer não vai ser tão relevante, né? Então não vai ser tão relevante, e aí você pode simplesmente deixar de lado e seguir com a sua vida, certo? Então é isso que eu tenho para falar sobre comportamentos. Você não tem que ter comportamentos substitutivos para ação de se agredir, para expulsar os pensamentos ruins, pensamentos negativos. Você pode, claro, se a gente está falando de um comportamento, por exemplo, de se cortar, que é uma coisa muito que pode causar a pessoa de morrer mesmo, né? Se ela cortar uma veia importante, tal, uma artéria, sei lá. Você pode substituir, como eu já disse antes, de pegar uma pedra de gelo
e ficar segurando bem forte. Você pode substituir com um elástico, batendo na pele, vai sofrer uma dor, mas não vai ter causado nenhum dano para você. Você pode substituir para isso, mas você vai ter que trabalhar com seus pensamentos disfuncionais. Porque se você simplesmente substituir, ainda mais que a gente está falando nesse caso aqui, de pensamentos obsessivos, tá? Pensamentos obsessivos. Eu falei isso, né? Você falou pensamentos ruins, mas enfim, se a gente está falando de pensamentos obsessivos, você só vai estar piorando o problema, tá? Porque você vai estar mantendo o problema. Então você pode fazer isso para tentar tirar o risco de vida da pessoa, né? Para ela não se prejudicar, mas o ideal é que ela aprenda a lidar com esses pensamentos, a presença desses pensamentos, seja aprender a responder eles ou aceitá-los, que aí com o tempo eles vão ficando mais fracos. É difícil fazer isso, como eu já disse, é uma coisa que causa muita alteração, mas eles não têm controle sobre os nossos comportamentos, tá? E também muitas vezes, e não quer dizer que eles são verdade. Pra você achar que você pensar, porque se eu não fizer tal coisa, minha mãe vai morrer. Tipo, a gente precisa passar por isso, é bem difícil, né? Precisa passar por isso e ver que sua mãe não morre, pra você ver que pensamento é falso. Né? Por isso que eu falo, você vê como é difícil fazer isso, né? Você, digamos, confrontar um pensamento assim, né? Se minha mãe morre, né? Tipo, é uma coisa difícil, certo? Então, espero ter respondido a sua dúvida. Então, bom, pessoal, por hoje é só, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei, comente e compartilhe também com as pessoas que às vezes possam se ajudar com qualquer pergunta desse quadro, certo? Se inscreve também no canal, clique no sininho para receber todas as notificações, dê um gostei, como eu disse, que ajuda muito a gente aqui no canal para o YouTube divulgar o nosso trabalho e a gente poder manter o trabalho. Ao mesmo tempo, segue a gente no Instagram, que é a Terapia Cognitiva Online, onde eu sempre posto coisas diariamente lá, respondo algumas dúvidas também ali pelo Stories e tudo mais. E, bom, no nosso podcast também, se você tiver interesse, qualquer plataforma de podcast aí, FalcoCast, você encontra o psicólogo Diego Falco, você encontra lá também, nas melhores plataformas de podcast, para você poder escutar esses quadros do Falco Responde lá offline, baixar no seu aplicativo e por aí vai. Certo? Então, muito obrigado, um bom final de semana para você, uma boa semana para você, se você estiver escutando isso em outro dia ou no podcast, por aí vai. E lembrando que toda quarta-feira, se você tiver uma dúvida, toda quarta-feira eu respondo, eu colho as dúvidas para responder nesse quadro, seja no nosso canal aqui no YouTube, uma postagem escrita, eu posto lá falando, o Falco Responde tal, manda suas dúvidas que eu vou responder. Ao mesmo tempo que eu faço uma postagem toda quarta-feira também, lá no nosso Stories do Instagram, num quadrinho de perguntas e respostas, onde o pessoal pode mandar as perguntas por ali, certo? Então, muito obrigado e até mais.